E sobre colonização de bactérias em doses acamadas, qual a melhor estratégia? E eu gosto de falar de colonização porque boa parte do nosso erro de manejo de pacientes com infecção nosocomial, hospitalar, principalmente UTI, é tratar colonização. Esse é um erro muito frequente. Então, o manejo de pacientes, quando você trata a colonização, é uma situação que muitas vezes, quando a gente fala em colonização, eu quero te dizer o seguinte: não há tratamento específico de colonização. Então a gente não trata, inclusive. Por quê? Porque o tempo vai fazer com que essa colonização ela se restabeleça, ela seja recuperada com a microbiota normal quando você não tem mais seleção de antibiótico. Então, o que que pega aqui? O que faz você ter colonização importante, pessoal, é a questão dos antibióticos, não tem jeito. Usou um antibiótico, você vai colonizar o doente com cepas mais resistentes. É natural, porque você vai dar um antibiótico, o antibiótico vai matar muitas bactérias que são saprófitas de você, saprófitas, e aí o que vai acontecer? Vai crescer qual bactéria? A que viver. Numa colônia, por exemplo, que está cheia de bactéria sua, natural do seu corpo, sua, lá do seu organismo. Na hora que você dá antibiótico, o que acontece? Você mata as bactérias boas, as ruins também, mas você tem que entender que dentro daqueles clones de bactérias sensíveis tem bactérias resistentes. Então, na hora que você dá antibiótico, o que acontece? As bactérias, os clones, as colônias que são resistentes àquele esquema que sobrevivem. E elas começam a crescer. E elas começam a criar uma colonização de cepas do quê? Resistentes. Essa é a grande questão. Então, não há, infelizmente, essa questão de tratar a colonização, entendeu? Não há remédio para tratar. Você não deve fazer isso. Porque se você insistir com isso, veja só o que vai acontecer. Você não está tratando o doente, porque você não está tratando a manifestação clínica do doente, entendeu? Você não está tratando, você está tratando a colonização. Tudo bem, o cara está colonizado, você está correto. Mas para traqueal tem KPC, na urina tem outra KPC, está colonizado. Só que aí o que acontece? Você não trata a colonização, você não consegue resolver muitas vezes, e você vai induzir mais resistência ainda num doente que é sintomático, ou oligosintomático por outra razão. Então ele não tem sintomas daquela doença. Aí você enche ele de antibiótico, tenta ver se resolve, você não sabe o tempo que você vai dar, a dose que você vai dar, como você vai fazer o controle disso, e você vai acabar induzindo resistências maiores ainda. Isso é muito comum, se você olhar no seu dia a dia, vai ver que em pacientes que têm bacteriúria sintomática, doente que já usou vários esquemas antimicrobianos, chega no seu consultório, em emergência, doutor, tá aqui a cultura, eu tô resistente a tudo, estou usando antibiótico faz 6 meses, quase sem parar. Você vai olhar a história, lembra da história? Da amnese? Você vai ver lá na história, não tem clínica, não tem manifestação, está usando antibiótico à toa. É até duro doente escutar isso, né? Você imagina se falar para ele, puta, o senhor está usando os 10 esquemas que o senhor fez, 8 não precisava usar, que a senhora fez, né? Com mais de mulher. Não é duro isso? Então é muito complicado. Então, colonização, de maneira geral, a gente não trata. Tem algumas exceções. Na urina, lembra? De gestante, de paciente que você vai manipular a via urinária com instrumento, mas fora isso você não trata. Aspirar traqueal, tubo orotraqueal, você não trata, deixa quieto. E o que acontece? Como que ela vai recuperar a colonização? Vai recuperar quando você conseguir tratar o seu doente daquela infecção inicial, você parar o antibiótico, esperar. Você para, espera, ele vai recuperar, que é um desafio, né? Hoje está um pouco melhor. Hoje eu vejo que alguns serviços hospitalares, UTI, pelo menos na minha região aqui em Cuiabá, Mato Grosso, que eu acabei participando de algumas construções de UTI, a gente conseguiu envolver os colegas que dar antibiótico sem parar na UTI não leva a nada. Aumenta a mortalidade, inclusive, aumenta o problema coletivo de resistência, né? Então você tem que tratar seu doente e parar o antibiótico. Mesmo doente grave entubado. O doente está entubado, é até difícil, né? Alguns colegas, não sei se tem intensivista aqui, tem colegas que gostam da plantão em UTI, eu passo em UTI, assim, eu olho um por um, você vai ver o paciente entubado, o kit dele, né? Tá lá com antibiótico usando. É um desastre isso, porque muitas vezes ele não está infectado, ele está colonizado com cepas. Aí você não para nunca o antibiótico, você para um esquema, troca outro, né? Você não passa ali 14 dias, para ninguém xingar você, você troca o esquema, né? Fala, não, eu não vou fazer aqui porque o pessoal enche o saco que eu estou usando antibiótico há 20 dias. É um inferno, dois infernos, né? Você está dando antibiótico sem necessidade para o doente colonizado e não para mais porque o doente é grave. Então, aquela insegurança sua, né? De ter o doente grave, fala, pô, não vou parar o antibiótico porque ele está grave. E agora? Se ele fica, cara, e agora? Você tratou a infecção? Para, acabou a história. Fez uma pneumonia? Fez. Tratou 10 dias, 8 dias, 12 dias, que seja? Para. Ponto final. Ah, ele está fazendo febre, hein, doutor? Com certeza não é febre pelo que você está dando. O que você está dando não está resolvendo nada. Então, para. Pensa o que você vai fazer, entendeu? É assim que funciona. E eles têm que fazer.
Então, um doente que fica numa estadia prolongada na UTI, por exemplo, 30, 40 dias, você tem que ficar sem antibiótico 20, 25 dias. Você não pode ficar antibiótico 40 dias com antibiótico. Não tem lógica isso. Só se ele estiver muito ruim em termos de controle de infecção, entendeu? Muito ruim. Então, isso é importantíssimo. Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro para a gente. Então, sobre a pergunta, você não trata a colonização, independente se é acamado ou se é idoso. Não trata. E se tratar, vai ter prejuízo por causa disso.